Pessoal, vamos dar uma Fala. passada no nosso site, tem uma atualização, a Procuradoria-Geral da República pediu para que o ministro Alexandre de Moraes, para que o X explique se algum bloqueio judicial foi derrubado, né? Porque era a promessa do dono do X, do Twitter, né, o Elon Musk, ele prometeu que não ia cumprir ordens judiciais. O Pedro Vilas Boas conta que a PGR pediu ao ministro Alexandre de Moraes para que os representantes do X no Brasil expliquem se algum perfil, algum bloqueio determinado pela justiça foi derrubado pela rede. O pedido ocorre depois de Moraes rejeitar a alegação do X de que só representantes nos Estados Unidos poderiam cumprir determinações judiciais. O procurador-geral, Paulo Gonet, questionou se o dono do X, Elon Musk, tem atribuições para determinar publicações na rede social. A PGR quer que a rede social esclareça quem foi o responsável pela eventual liberação de perfis bloqueados judicialmente. A X Brasil disse que Moraes, aliás, falou para o Moraes que não é responsável pelo cumprimento de decisões judiciais, como o bloqueio de contas. Só que na decisão o ministro entendeu que a resposta da plataforma beira a litigância de má-fé. Bom, a PGR se movimentando também, né? Vamos trazer aqui, ainda nesse assunto, o advogado e professor da FGV Direito Rio e da UERJ, o Wallace Corbo. Professor, bem-vindo. Boa tarde. E essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, em relação ao X aqui no Brasil, falando sobre beirar a litigância de má-fé, esse posicionamento de que o X no Brasil não teria como cumprir ordens judiciais. Se a empresa tem um escritório aqui no Brasil, de fato, só a sede pode responder? Quer dizer, eles estão aqui para quê, professor, do ponto de vista legal, né? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Couto, Thales. Prazer estar aqui mais uma vez com vocês. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, ela era em algum grau esperada. Na verdade, toda a situação envolvendo o Elon Musk acabou acirrando uma relação que não era já das mais tranquilas, mas que vinha numa lógica de cooperação entre o poder judiciário e as plataformas digitais. Existem várias dificuldades em algumas decisões judiciais que surgem, não só no Supremo, TSE, mas no dia a dia, juiz de primeira instância, que manda tirar conteúdo do ar, às vezes não necessariamente conteúdo problemático, e que dificulta a vida das plataformas digitais. Quando o dono de uma plataforma digital ele decide que vai escolher, né, ser inimigo da justiça brasileira, ele certamente não contribui de maneira alguma para se encontrar um denominador comum que permita a melhor forma possível de assegurar direitos fundamentais, democracia, etc. Então, no fim do dia, isso vai gerar repercussões, tende a gerar repercussões sobre quem está no Brasil, né? Quem está representando essa empresa no Brasil. O ponto, né, o argumento que o Twitter apresentou em juízo, Diego, era o de que o Twitter Brasil ele não opera, né, ele não é o gestor da operação no Twitter com servidores, programadores, seria os Estados Unidos, e o Twitter do Brasil seria um representante, de certa forma, um representante comercial do Twitter nos Estados Unidos, sem poder para implementar as decisões. O objeto da decisão, ou melhor, o que diz o ministro Alexandre de Moraes em resposta a isso, é que, por mais que ele seja, eventualmente, só o gestor comercial, ele é a presença do Twitter no Brasil. E cita, por exemplo, o fato de que, certa vez, os Estados Unidos teriam pedido para o Twitter Brasil cumprir uma decisão dos Estados Unidos mandando retirar conteúdo no Twitter do Brasil. Então, basicamente, a situação que nós temos aqui, Diego, é a do pessoal, né, dos funcionários, dos diretores, da estrutura do Twitter do Brasil, acabando atraindo para si certas responsabilidades cíveis e criminais por conta de falas irrestritas, né, do dono do Twitter, que decidiu que vai enfrentar a justiça brasileira com todas as repercussões negativas, então, para os funcionários dele, com as repercussões negativas para o cenário da regulação das plataformas digitais e com as repercussões negativas, Diego, para um certo refluxo, né, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, na necessidade de uso de instrumentos heterodoxos. Já era o momento da gente chegar a algum tipo de tranquilidade processual, judicial, e nós não conseguimos, porque a verdade é que esses grupos estão muito bem mobilizados, testando ainda a democracia e a justiça brasileira, Diego.